Você sabe como funciona a sonda lambda e como você faz para medir a mistura estequiométrica da sonda? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ela funciona e como você faz para medir de forma simples. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre sonda lambda, como ela funciona e como você faz para medir a sua mistura estequiométrica com o multímetro, ou se você tiver também um Halmeter ou uma Nano da Futec, como você faz para saber se a sua mistura está ideal, de acordo com o combustível que você vai estar utilizando, certo? Ou se ela está pobre ou se ela está rica em excesso, com excesso de combustível, beleza? Mas antes da gente entrar no conteúdo mais avançado, onde nós vamos falar como fazer essa leitura, a gente precisa entender como funciona a sonda lambda. E é o seguinte, pessoal, para a gente entender a sonda lambda, eu não estou com uma sonda aqui para mostrar para vocês, mas é essa da foto aqui, certo? Como que funciona a sonda? A sonda, primeiro passo para a gente entender, a sonda é um sensor da injeção eletrônica. Como assim, Otávio, sensor? A sonda nada mais é do que um sensor que faz leitura do oxigênio dentro do escapamento. Como que funciona? A sonda ela vai ficar localizada, vou passando fotos assim para mostrar para vocês, beleza? A sonda ela fica localizada dentro do escapamento, certo? E no momento que acontece todos os ciclos do seu motor, certo? Vai ter um momento que vai ter um momento de escape, onde vai sair os gases do escapamento. Só que nos gases, quando eu tenho uma mistura ou muito pobre, ou eu tenho uma mistura muito rica, eu vou ter ou um excesso de oxigênio ou menos oxigênio misturado nos gases que saem da combustão. E a sonda ela faz essa leitura dos gases dentro do escapamento. Como que ela faz essa leitura, Otávio? Ela compara o oxigênio do escapamento com o oxigênio da atmosfera, assim que ela faz essa leitura. E essa leitura é feita em milivolts. Como que funciona isso? Ela envia uma informação em milivolts, de acordo com o oxigênio que ela está lendo ali, vai ser um certo milivolts que ela vai enviar informações em milivolts para a sua central, ou ECU, ou ECM, ou seja, o módulo lá da sua moto, da injeção eletrônica. Ela envia lá e o módulo da injeção eletrônica ele vai calcular, ou seja, vai fazer o cálculo da mistura estequiométrica do combustível para saber se aquela mistura que a sonda está lendo, se tiver muito pobre, o cálculo do módulo vai liberar um pouco mais de tempo de combustível no bico injetor para aquela mistura ela ficar ideal, e se a mistura ficar rica, a sonda faz a leitura também do oxigênio no escapamento, envia novamente as informações para o módulo e o módulo entende que a mistura está rica e o que o módulo faz? Começa a reduzir o tempo de injeção de combustível. Então, basicamente, é assim que funciona a sonda lambda ali, fazendo a leitura do oxigênio dentro do escapamento, certo? E mandando essa informação para o módulo lá na sua moto. E o módulo processa todas as informações que já foram gravadas nele, enviando informações para fazer o acerto. Aí tem os atuadores, que é o bico injetor, que vai injetar um pouco mais de combustível, de acordo para que aquela mistura, eu tenha uma mistura estequiométrica melhor, ou seja, uma mistura mais ideal, e automaticamente eu tenho mais economia, tenho mais eficiência na queima também, para mim não ter uma mistura muito pobre ou também não ter um excesso de combustível ali, beleza? Então basicamente é isso que funciona a sonda. Mas a gente precisa entender como que funciona essa mistura estequiométrica, tá? O que é essa mistura estequiométrica? A mistura estequiométrica é a razão de oxigênio com combustível. É quantas partes um combustível ele precisa para se queimar. De oxigênio, o combustível precisa para se queimar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou fazer aqui em cima para mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, uma bola de ar e aqui eu tenho uma bola de combustível, certo? Então, aqui funciona assim, a mistura estequiométrica. Partes de ar, partes de combustível. Um exemplo, na gasolina, a gente precisa ali de 14 a 15 partes de ar. Então vamos colocar aqui 14 a 15 partes de ar para uma parte de combustível. No álcool, a gente precisa de 9 partes de ar para uma parte de combustível. Então como que funciona isso aqui? O que indica isso aqui para mim? Isso indica a mistura estequiométrica correta do combustível que eu vou utilizar. Cada tipo de combustível que você usa, um exemplo,
seja ele gasolina, álcool, metanol, nitrometano, todos esses tipos de combustível, ele necessita de oxigênio na composição para que eles tenham uma queima eficiente dentro da câmara de combustão. Por quê? O combustível em forma líquida, ele não se queima lá dentro. Então eu preciso de oxigênio para que esse combustível ele venha se queimar e eu tenha uma queima eficiente. Um exemplo, a gasolina ela precisa de 14 partes de ar. Como que funciona isso? Se a gente olhasse pelo lado de litro, né, vamos supor, aqui eu tenho 14 litros de oxigênio para 1 litro de gasolina. Aqui eu tenho 9 litros de oxigênio para 1 litro de álcool. Então o que acontece aqui? Eu sei que a cada 1 litro, para me queimar cada 1 litro de álcool dentro do motor, eu preciso de 9 litros de ar, de oxigênio, para que eu tenha uma queima eficiente desse combustível que eu estou colocando lá dentro. Então o que acontece? A sonda, deixa eu apagar aqui, ó, a sonda, ela faz essa leitura dessa mistura lá dentro do escapamento. Então, como que funciona? Ela vai fazendo a leitura do oxigênio. E essa leitura do oxigênio, ela vai passar essas informações em milivolts, certo? Quando eu dei essa razão aqui estequiométrica, é a razão do quanto de oxigênio e combustível eu preciso para que eu tenha uma queima eficiente. Um exemplo, se eu tiver a gasolina, se eu pegar a gasolina, eu sei que ela é 14 partes de ar, né? Então, se eu tiver 10 partes de ar queimando dentro do meu motor, dividido por 14, 10 dividido por 14, eu vou ter um fator lambda, deixa eu pegar a calculadora aqui, eu vou ter um fator lambda aqui, ó, 10 dividido por 14, eu vou ter um fator de 0,7, igual 0,7. Se eu tiver, eu vou explicar isso aqui ainda para vocês, tá pessoal? Se eu tiver lá 20 dividido por 14, eu vou ter um fator lambda aqui, ó, 20 dividido por 14, eu vou ter um fator aqui, ó, de 1,4. De 1,4. O que isso aqui indica? Isso aqui indica a mistura estequiométrica, a razão estequiométrica. De um lado, eu tenho uma mistura rica e do outro, eu tenho uma mistura pobre. Então, eu faço a relação aqui de oxigênio. Como assim, de oxigênio? A sonda, ela lê o oxigênio do escapamento, certo? Ela lê o oxigênio que está misturado ali nos gases do escapamento. Então, a sonda, ela faz essa leitura do oxigênio, certo? Então, se eu tiver no escapamento, se eu estou usando gasolina, e a sonda começa a ler que eu tenho 10 partes de ar, tá? Ela vai indicar em milivolts, tá, pessoal? Mas só um exemplo para vocês entenderem. Se a sonda indica que eu estou tendo 10 partes de ar na gasolina, ela indica para mim que eu tenho uma mistura rica, certo? Agora, se a sonda indica que eu tenho muito oxigênio no escapamento, o que está acontecendo? Eu tenho uma mistura pobre. Por que sai muito oxigênio no escapamento? Porque o meu motor está admitindo muito oxigênio e a gasolina que está ali, ou seja, se eu tivesse gasolina, né, aqui nesse caso é a gasolina, como eu tenho gasolina, a queima daquele combustível que está acontecendo ali, ela não é completa. Então, joga-se parte desse oxigênio para fora. Por quê? Eu tenho pouco combustível, muito oxigênio. Então, parte desse combustível é jogado para fora no escapamento. É onde a sonda vai fazer essa leitura desse oxigênio no escapamento. Agora, se ela indica para mim que eu tenho 10 partes de oxigênio, como que funciona isso na sonda? Vai funcionar assim, ó. Na hora que o meu motor está admitindo, eu tenho menos ar e mais combustível. O que está acontecendo? Vai acontecer que parte desse combustível vai ser jogado fora. Então eu tenho muito pouco oxigênio no escapamento. Então a sonda vai indicar que eu tenho o quê? Que eu tenho uma mistura rica, porque está saindo o quê? Gasolina, ou seja, combustível pelo escapamento. Ela não lê o combustível, ela só lê o oxigênio, beleza, pessoal? Então o que acontece? Mas ela lê que a quantidade de oxigênio é muito baixa. Então ela começa a indicar que eu tenho um fator de mistura rica, nesse caso aqui, ó, quando eu tenho pouco oxigênio no escapamento. Quando eu tenho muito oxigênio no escapamento, eu tenho uma mistura pobre. Como que funciona isso? Como que a sonda faz essa mistura? Lembra que eu falei para vocês que ela faz a leitura em milivolts? Então, como que funciona isso? A sonda, para ela funcionar, ela tem que estar ali, girando ali próximo a 300 graus Celsius. Ou seja, por isso que quando você liga sua moto, não é indicado você já pegar e já começar a acelerar com tudo. Porque você precisa deixar a sua moto dar uma esquentada para você sair, certo? Por mais que a sonda hoje,
ela em pouco tempo ela já consegue fazer a leitura, porque tem componentes nela, tem algumas sondas que elas vão se pré-aquecer antes já de, quando você liga, automaticamente já tem uma carga nela que aquece ela a uma certa temperatura e ela já consegue fazer a leitura do oxigênio no escapamento. Mas o que acontece? Para você ter uma durabilidade boa no seu motor, é legal que você ligue a moto, espere 1, 2, 3 minutinhos ali para começar a andar com a moto. Assim você esquentou ela. Tem outros fatores também no motor para você ter durabilidade quando você faz isso, principalmente em motor preparado, tá? Porque o motor preparado a gente altera vários fatores nele e a gente precisa ter um pouco mais de durabilidade, certo? Então o que acontece? A sonda, ela faz essa leitura de milivolts. Como que funciona isso? Depois que ela já está ali com seus 300 graus Celsius ali, ó, ela começa a fazer a leitura. A sonda, ela vai conseguir fazer uma leitura dos milivolts de 20 milivolts a 900 milivolts. Então ela faz essa leitura de 20 aqui milivolts até 900 milivolts. Como que funciona isso? Como que eu sei então, como que ela vai passar essas informações para o seu módulo lá? É o seguinte, aqui eu fiz um gráfico, certo? Da sonda. O que indica aqui embaixo para mim? Aqui eu tenho o fator lambda, certo? Eu tenho esse fator lambda aqui, ó, que é indicado por essa letra grega aqui, ó. Lambda é uma palavra grega que indica uma mistura perfeita, uma queima perfeita do combustível. Então o que acontece? O fator lambda é 1, certo? Quando você pega uma Nano da Futec, que é essa aqui da foto aqui, o que acontece? Quando você instala ela na sua moto, ela vai fazer a leitura da lambda, ou seja, ela vai marcar de 0 até 2, 3, 4, se tiver com muita falta no motor, certo? Então ela vai fazer essa leitura aqui, ó, da lambda, certo? Já na sonda, ela envia as informações para o módulo não dessa forma, ela indica dessa forma aqui, ó, em milivolts. Como que ela faz essa leitura em milivolts? É o que eu falei, primeiro ela aquece, certo? E depois ela começa a ficar variando. Ela vai variar aqui, ó, de acordo com o combustível que está sendo injetado, com a programação da central da sua moto, certo? Então o que acontece? Ela vai ficar variando. Mistura ideal em milivolts, é 450 milivolts aqui, é a mistura ideal aqui, ó, certo? Onde eu tenho uma queima ideal do combustível aqui, ó, em 450 é essa mistura ideal. É como se fosse o fator 1 aqui, ó. Eu tenho o fator 1 aqui, em 450 milivolts eu tenho uma mistura ideal, ou seja, eu tenho uma queima eficiente daquele combustível. Acima de 450 milivolts eu tenho uma mistura rica. Abaixo de 450 milivolts eu tenho uma mistura pobre nesse motor. E aqui vai indicar assim, ó, eu tenho uma mistura aqui, onde aqui ela vai se enquadrar no 1 aqui no fator sonda. Então como que funciona? Em milivolts, você mede em milivolts com um multímetro. Você consegue medir com um multímetro, você coloca o multímetro, você vai colocar ele em escala de volts, milivolts. Colocou em escala de milivolts, o que você vai fazer? Vai colocar o vermelho, que é o positivo do multímetro, no preto da sonda e o preto do multímetro na carcaça do motor, para você conseguir fazer a leitura. Lembrando que a moto tem que estar quente, beleza? Já estando quente, já está no funcionamento, aí você vai conseguir fazer a leitura aqui, ó. Esse multímetro aqui tá vendo, é só para mostrar para vocês. Aí você vai conseguir fazer essa leitura. Eu vou colocar um multímetro aqui para mostrar para vocês, ó, fazendo essa leitura. Você consegue fazer essa leitura e através dessa leitura vai marcar lá, ó, vai ficar variando para baixo, menos combustível, para cima, mais combustível. Por quê? A sonda ela vai ficar variando porque ela faz o tempo todo a leitura, porque ela é um sensor. De acordo com o oxigênio do escapamento, ela vai ficar variando, enviando informação para o módulo e o módulo tentando corrigir através dos atuadores do motor, certo? Aí o que acontece? Através dos atuadores vai ficar sempre variando entre mistura rica e mistura pobre. É claro que vai ter o padrão que a sonda sempre vai tentar, o módulo sempre vai tentar chegar próximo à mistura ideal, ou seja, aquilo que foi programado lá para ela, mas sempre vai estar em 450 ali, milivolts, que é a mistura ideal, onde ela está buscando mais economia, um certo desempenho nessa queima, uma queima eficiente desse combustível que está entrando. Só que ela pode ficar variando aqui, ó. Quando você for medir com o multímetro, o que você tem que entender? Se você está preparando seu motor, você
não está remapeando. Aqui a gente não está falando de remapear a central, o módulo lá não. Estou falando aqui como você faz a leitura com um multímetro ali para saber se a sua mistura está rica, se ela está pobre, certo? Como que você vai fazer? Você vai, do jeito que eu expliquei aqui, né, que você vai colocar todo o procedimento lá, aí vai começar a variar. A única coisa que você precisa entender no multímetro é o seguinte: quando passa de 450, você tem uma mistura rica. Quando está abaixo de 450, você tem uma mistura pobre. Só que o que acontece? Nesses fatores aqui, eu preciso entender que é muito importante que eu não deixe aqui, quando eu tenho um motor preparado, em cima do 450. Por quê? Eu posso deixar um pouquinho mais rica, porque eu tenho um motor preparado. Então, dependendo do combustível que eu estou usando, é bom eu ter uma mistura um pouco mais rica. Não muito rica, mas um pouco rica aqui, nesse caso. Que é o que eu vou dar um exemplo aqui, depois vocês podem pegar como base para os milivolts, beleza? Então você faz a leitura. Se você não tem uma nano da Fulltech para fazer essa leitura com uma sonda wideband, para você fazer essa leitura, certo? Ou um Hall meter também, tem a possibilidade de você medir a sua mistura estequiométrica ali, se está com falta ou excesso pelo Hall meter, você faz com o multímetro, beleza? Então, acima dos 450, você entende que a mistura está rica. Abaixo dos 450, a mistura está pobre. Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, na sonda, como que é feita essa leitura aqui, ó, da sonda? Lembra que eu fiz os cálculos aqui, ó, quando eu tenho menos oxigênio e quando eu tenho mais oxigênio? Quando eu tenho menos oxigênio, eu tenho uma mistura rica. Quando eu tenho mais oxigênio, eu tenho uma mistura pobre, certo? E aqui na sonda, se eu tivesse uma nano dessa da Fulltech que eu estou mostrando para vocês aí, ó, o que que acontece? Se na nano ela medir abaixo de 1, eu tenho uma mistura rica, certo? Se ela medir acima de 1, ela tem uma mistura pobre, certo? Só que o que acontece? A gente sempre tem que analisar aqui os seguintes fatores aqui, ó. Se eu tivesse lá, eu estou preparando meu motor, aí eu estou com a nano da Fulltech, que é essa aí que eu mostrei para vocês. Aí eu tenho lá, tá marcando, vamos supor que eu tenho 11 dividido, estou usando gasolina. Eu tenho uma sonda de 0,78. O que que acontece nesse caso aqui, ó? A gasolina, ela vai girar aqui, ó, em torno, para me ter uma mistura ideal na gasolina, quando eu estiver fazendo os acertos do motor preparado, em torno de 86 a 0,90. De 0,86 a 0,90. Ou seja, entre 0,8 e 0,9 para gasolina, é bacana eu deixar entre 0,8 a 0,9. Mas, Otávio, se o fator lambda é 1, e onde eu tenho uma queima eficiente desse combustível, eu não teria que deixar aqui em 1. Só que o que acontece? Quanto mais próximo, ou deixando no 1, eu tenho uma queima eficiente, totalmente eficiente desse combustível. Só que o que acontece? Quando eu chego no 1 e ultrapasso, ou deixo no 1, o que acontece? Qualquer variação dentro do motor eleva muito a temperatura e eu posso danificar o meu motor por falta, certo? Então eu tento deixar sempre abaixo para me ter uma mistura mais ideal. Então na gasolina eu deixo sempre 0,86 a 0,90, certo? Se eu fosse deixar no álcool, eu deixo entre 0,84 a 0,86. E se eu for deixar no metanol, eu deixo entre 0,80 a 0,86. Beleza? Assim você vai conseguir fazer uma leitura mais eficiente aqui, ó. Você vai conseguir fazer essa leitura, né? O equipamento está fazendo a leitura eficiente do oxigênio no escapamento. Você sabe que agora você tem uma mistura um pouco mais rica e isso vai proporcionar para você evitar quebras no seu motor. Por quê? Se eu estou muito próximo do 1 e eu começo a ultrapassar aqui o 1 aqui, ó, eu tenho uma mistura muito rica aqui, muito pobre aqui nesse caso. Então o que acontece? Aqui o meu motor começa a aquecer muito. Quando ele aquece muito, eu tenho risco de quebras nesse motor. Então não é legal eu deixar acima do 1 aqui, ó. Acima do 1 não é legal. É legal deixar abaixo do 1 aqui, ó. Por quê? Eu vou ter uma mistura um pouquinho mais rica. Isso vai me ajudar a diminuir, a reduzir a temperatura dentro da câmara de combustão, o que vai ser bom para o meu motor preparado. Beleza? Então é dessa forma que você faz a leitura no multímetro, e aqui vão ter com os equipamentos próprios quando você instalar no seu motor, beleza? E aqui sempre atentando que aqui sempre vai variar. De 450 para cima,
você tem uma mistura rica, de 400 para baixo, de 450 para baixo, você tem uma mistura pobre. Por quê? A sonda ela começa a fazer essa leitura em milivolts. Quando você vai ler com o multímetro, ela só vai dar isso aqui para você em milivolts. Aqui é quando eu tenho um equipamento próprio que faz essa leitura mais precisa da mistura, da relação da mistura. Já faz os cálculos onde eu tenho a relação daquela mistura. Se eu tenho para baixo aqui uma mistura mais rica, se eu tenho para cima aqui uma mistura mais pobre, nesse caso aqui de fator lambda. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando sempre o nosso canal a estar crescendo aí. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.